caralho. Olá, como estás? Hoy vamos a hablar de Team Flare, el equipo vilano más tonto de todos los tiempos, o simplesmente incompetente. ¿Por que hablo assim? Segundo a Pokémon Company, brasileiro fala espanhol, né? Calma. Vamos, agora a brincadeira acabou. Vamos dizer um pouquinho mais sério. Hoje, pessoal, eu quero falar da equipe Flare, mais especificamente do Lissandre. Como o conceito deles é interessante para vilões, mas foi muito subutilizado. Diferente do vídeo da Luzamine e do Guzma, que lá eu tô falando de provavelmente um dos melhores vilões de Pokémon, pelo menos os mais bem construídos e com backstory e também desfecho mais interessante. Aqui a gente vai falar de um que tem um desfecho até que legal, um conceito interessante pro vilão, mas a execução dele é igual de XY como um todo. Uma merda! E pra quem quer saber da minha opinião do Pokémon Legends EA, a minha opinião, sei lá, pega um vídeo do Eitir, é quase a minha opinião. Tomar no cu não quer. Os gráficos são melhores que Scarlet Violet, mas precisa melhorar muito. Falta do português brasileiro, nem preciso falar, acho que pelo início vocês já notaram o meu lado mais irritado com isso. Porém, eu gostei da escolha dos starters, eu gostei do novo estilo de gameplay, parece muito foda esse action RPG de Pokémon. E o Zygarde tem um cozinho de pisca-pisca de Natal. Agora bora falar dos Nazi de Pokémon. Antes de tudo, preciso contar uma pequena história pra vocês. Há 3.000 anos atrás, a região de Kalos estava passando por uma grande guerra com uma nação ainda desconhecida. Humanos e Pokémon estavam lutando constantemente, e muitos deles morreram nessa época. Quem liderava tudo isso era Z, um rei conhecido por ser benevolente, uma pessoa boa. Ao lado da sua Floette, tentou parar a guerra de várias formas, mas no meio do conflito, sua Floette acabou morrendo. A Z, no maior desespero possível e também sendo conhecido como um grande gênio, usou todo o seu conhecimento para criar uma grande máquina que pudesse ressuscitar a Floette. A energia da máquina era carregada para um dos Pokémon lendários da sua versão, Yveltal ou Xerneas, depende do joguinho que tu comprou, o Pokémon da vida e da morte. Ele usou essa máquina para ressuscitar a Floette, e também como efeito colateral dessa grande energia, ele acabou se tornando imortal, e ela também, por isso que ela é chamada de Floette Eternal. Mas para Z não era o suficiente tudo isso que eu tô te dizendo, ele ainda estava enfurecido para a morte da Floette. Mesmo ele tendo trazido de volta, sua ira não podia ser parada. Floette, seus amigos que ele perdeu pelo caminho, pra vocês terem ideia, Floette é um Pokémon que a mãe dele deu pra ele. É a última coisa que sobrou, e ele sente que tá perdendo tudo. Então em um ato de fúria, ele acaba ativando essa máquina, não mais como uma máquina de ressurreição, e sim como uma arma que poderia exterminar a vida em massa. E é isso mesmo que ele faz. Ele mata milhares de pessoas e Pokémon em um único tiro, como se fosse uma bomba atômica, ceifando a vida de diversos seres vivos em um único tiro. A guerra parou a partir daí, a guerra foi finalizada, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu o seu reino, ele perdeu o contato com a sua família, ele perdeu a Floette, pois a Floette não conseguia olhar mais pra cara do AZ. Ele deixou de ser aquele rei benevolente, um bom treinador, uma pessoa que se importava com os outros, e trocou tudo isso por uma ira e uma mágoa absurda do próprio ser humano. A morte dos humanos e dos Pokémon naquele dia geraram um fenômeno mega evolução, e AZ foi destinado a passar uma eternidade completamente sozinho. Gente, eu tenho que já adiantar uma coisa, tanto na vida real quanto no mundo Pokémon, a história é cíclica. A gente até pode aprender com os erros do passado para tentar não repetir eles no futuro, mas coisas tendem a acontecer de novo e de novo. E isso tá mais como se fosse um evento canônico da vida real. Isso acontece aqui de novo, já que a Z tinha um irmão mais novo. Esse irmão mais novo teve filhos, os filhos dele tiveram filhos, e consequentemente em um momento gerou descendentes. Um dos seus descendentes é Lysandre, ou Lissandre, pronuncia da forma que você quiser aí, mas é o chefe de toda a operação que eu vou falar nesse vídeo. Ok. Será que ele foi reprovado também na faculdade de artes? Lissandre nos dias atuais é conhecido como um ricaço filantrópico que ajuda as pessoas também. Porque sabe, ONG de proteção ambiental, ele faz uma porrada de coisas para ajudar seres humanos e Pokémon. Ele também é o responsável pela criação do Holocaster. Vocês têm que lembrar que quando o Pokémon XY estava sendo desenvolvido, os celulares, né, smartphones estavam começando a se tornar populares ainda. Então isso aqui é quase referência àquele celularzinho Pocket da época. E o Holocaster ajudou muitas pessoas, era um meio de comunicação muito fácil entre as pessoas e também com o mundo das notícias. As notícias chegavam muito mais rápido, assim como acontece hoje em dia. E por sinal, Lissandre também tinha ajudado em relação a isso, já que o Holocaster era conhecido pela maior rede de notícias do país. E por uma pessoa que o próprio Lissandre colocou lá,
a Malva. Malva de malvado, só pode ser. Amigo, vai se fuder. Como eu falei, o Lissandre fez diversos trabalhos para melhorar a condição de vida das pessoas e usava seu dinheiro, teoricamente, pro bem. Mas chegou um ponto que a sua percepção de mundo acabou mudando completamente. E como tudo isso vai acabar? O Lissandre não acredita na mudança como algo bom. Para ele, a mudança é um problema. A mudança em si vai trazer problema pro futuro. Que tudo isso que ele está vendo pela região de Kalos, um dia vai acabar. Porque tudo acaba uma hora, tudo muda. E isso é natural, é inerente do ser humano e da vida como um todo. Porém, ele não aceita esse futuro onde as coisas podem mudar. Kalos, a região na qual a gente está no momento, é baseado no norte da França. E lá, como todos os jogos, tem uma cidade principal mais bem desenvolvida, que no caso é Lumiores City. Cidade das luzes, né, porque é baseada em Paris. Uma cidade toda reconstruída para simplesmente ser bela, arquitetonicamente falando. No sentido de arquitetura mesmo, porque se for pegar Paris de verdade, lá tem cheiro de xixi, esgoto, céu aberto. Que nojo. Me disseram que é mais fedido que São Paulo. Pra ser mais fedido que São Paulo é foda, porque eu já fui pra São Paulo e assim, já é fedido. Isso me irrita! ZA, por sinal, tá fazendo isso muito bem, porque você vê lixo na rua, Garbodor pra tudo que é lado, tá bem fiel a Paris de verdade. Isso é o que o anime não te contam, provavelmente Kalos é bem fedida. Mas fora tudo isso, Kalos, no sentido de arquitetura, é muito belo, porque isso também acontece com Paris. Depois dos eventos da conquista do Napoleão após a revolução que rolou na França, bem, rolou a Belle Époque, que eles estavam vendo que era muito pequena e muito fedida a cidade. E sim, isso realmente é um motivo. Então, eles acabaram reestruturando toda a cidade. Ela foi toda reconstruída para ficar um lugar mais aberto, mais belo e disfarçar o cheiro, né? E a Kalos também passou por isso e está passando de novo nos jogos Pokémon Legends EA, por outro motivo, mas está passando de novo por um processo de Belle Époque, uma reurbanização da cidade. Porque Kalos, como eu falei, é a região da beleza. E eu não digo só externamente falando, estou falando internamente também. A relação dos humanos e Pokémon com a Mega Evolução é algo belo. Mudar, moda e mais uma porrada de coisa. Sendo um jogo que também trouxe a customização aos personagens principais. Tudo isso se encaixa com a proposta de beleza de Kalos. Trazer esse lado mais visual. Mas repito, o único que não vê a beleza dessa forma é o Lissandre. Ele começou a tomar antipatia pela humanidade. E por causa de toda essa antipatia, ele criou a Team Flare. Uma equipe que foi recrutando várias pessoas com o tempo que tinham a mesma ideologia que ele. Uma ideologia bem perigosa. Muito perigosa. Bem, agora eu vou falar de uns temas pesados envolvendo o mundo real. Sério, se você não quiser ver eu falando sobre nazismo, pula por um minuto aí na tela, porque não tem como ser leve. É um tema bem pesado. Muitas pessoas acreditam que a equipe Flare tem se inspiração no nazismo, aquele partido bizarro que surgiu na Alemanha, que pregava uma ideologia fascista, principalmente em relação à parte física das pessoas, racial, religiosa e etc. Se você não seguisse um devido padrão, principalmente o padrão de raça ariana que eles tanto falavam, você era morto ou tratado como experimento. Sua vida valia menos que de um animal. Foi uma época muito sombria para a raça humana. Rolou a Segunda Guerra Mundial e diversas milhões de pessoas morreram no processo. E tem ainda partes dessa ideologia bem assustadora e nojenta até hoje. Por que eu tô falando de tudo isso? Como eu falei, muita gente liga o nazismo à equipe Flare, tanto lá na gringa quanto aqui no Brasil. O Kaká mesmo já tinha feito um vídeo que ele liga a equipe vilã ao nazismo. E eu concordo, sendo bem sincero, em boas partes disso. A equipe Flare prega a questão da beleza acima de tudo, mas a beleza deles tá tanto numa questão de padronização, você pode notar isso pelos membros da Team Flare, pelas próprias capitães, que são praticamente iguais, só mudando a cor do cabelo, e no padrão do Lissandre como um todo, os experimentos bizarros que eles fazem com seres humanos e com Pokémon, e o fato que o plano principal deles também é um extermínio em massa de seres humanos. Outra coisa que dá a entender muito, pelo menos a inspiração do nazi em cima da equipe Flare, é basicamente o contexto da França, que foi um país muito afetado pelo nazismo na vida real, e também um contexto ainda também bem assustador. No Teralic, de novo, eu não vou mostrar a imagem, que eu não quero ser processado para Nintendo, a gente viu os concept arts e a origem da equipe Flare lá. Originalmente, a equipe Flare teria como líder o próprio AZ.
Só que eles acharam que seria meio estranho criar um arco de evolução tão rápido pra um personagem tão doidão da cabeça. Então eles fizeram o AZ fazer merda no passado, pra ele ter o arco de redenção dele no final do jogo, e o Lissandre, o novo personagem que eles estavam criando, seria basicamente o vilão final da história. E o visual original deles lembrava muito mais militares, mais ligados ao partido nazista. Até o cientista principal da equipe Flare lembrava mais, é um visual até bem pesado. Entendo porque eles deram uma boa alterada nisso, ia deixar o jogo muito sombrio. Se bem que estamos falando de um jogo que começa com genocídio, então assim, não tem como não ser um pouquinho sombrio, né? E eu acho que isso que acaba colocando o Lissandre no caminho de um misândrico. E o que eu tô querendo dizer com isso é que, pra quem não sabe, misântropo é uma pessoa que simplesmente tem aversão ao ser humano, ou um tipo de ser humano específico. Um ódio infundável, geralmente nojo e falta de socialização com esse tipo de ser vivo, no caso o próprio ser humano. Lembrando que o ser humano é uma espécie social e sobrevive à base de conexões próximas que a gente faz com as pessoas. E esse tipo de gente não consegue fazer conexão com pessoas específicas ou com nenhuma delas. E aqui eu acho que dá uma diferenciada do nazismo. Diferente daquela ideologia que se prega com pessoas superiores, que na verdade o resto é imperfeito e que existe um padrão a ser seguido e o resto é defeituoso, que vamos ser sinceros, é um pensamento abominável. Lissandre não vai tanto pra esse lado, na verdade vai pra outro lado, mas que também é assustador pra caramba. Ele não vê valor na vida humana, ele pegou nojo do ser humano como ele é. Pra ele, o ser humano é inerente mal. Mal por natureza. Sim, o cara virou Thomas Hobbes. O ser humano é o lobo do próprio ser humano. Quando ele foi tentar ajudar ele viu o lado mais podre da humanidade. Viu o egoísmo, viu a fome, viu tudo que é coisa ruim. Então, pra que salvar? Não seria melhor destruir, se livrar e deixar o que é melhor, que de acordo com ele, são as pessoas da Team Flare? Por isso, véi, tem umas semelhanças, mas tem uns pontos que existem algumas diferenças consideráveis. Mas no final das contas, os dois são horríveis. E lembra que foi que o Lissandre cuidava dos meios de comunicação também da região? E essa é outra ligação que tem com o nazismo. E na verdade com qualquer tipo de ditador, ou até mesmo de político, usando a mídia pra influenciar o povo. Porque ele controla as notícias que chegam pras pessoas. Todo mundo acha que o Flare é da hora. O próprio Lissandre, a pessoa mais legal do mundo e bondosa. É bizarro. E o mais bizarro disso aqui é que isso aqui acontece muitas vezes na vida real. Outro ponto é, como eu falei, da padronização da equipe vilã dele. Todo mundo é muito parecido até em comportamento e atitude. Tanto que as suas ADMs são várias leoas que tem pouca coisa que diferencia no design delas. Enquanto o Lissandre representa o Pyro. Ele é o leão, ele é o alfa, que fica lá no topo só vendo as leoas caçarem pra ele, tendo as ordens para ele causar justamente a mudança, porque a ideia é eternizar esse mundo de uma vez por todas. Tá, ok, é assustador, é bizarro pra caramba as inspirações quando você para pra ver quão sinistro é a equipe Flare, mas o conceito em si pra vilões, deixando bem claro, é interessante, pô, eles são antagonistas. Isso até me lembra um pouco Jojo parte 2, sim, eu tenho que falar de Jojo pra mostrar quanto eu amo Jojo nesse canal, mas os vilões da parte 2, eles dão pau em nazista, mas é porque eles desprezam todas as formas de seres humanos, eles consideram seres humanos inferiores a eles, é como se um supremacista estivesse morrendo pra outro supremacista. Essa é a pegada da parte 2, com única exceção o Amu. Mas a ideia é interessante para vilões, porque eu falo que essa aqui é a mais mal utilizada de Pokémon. Bem, vamos entrar nos problemas que XY meio que ferra a Mega Evolução, lembra que foi isso? Meio que o andamento de Pokémon XY ferra a equipe Flare, porque não passa muito disso do que foi até então. Conceito legal qualquer equipe vilã de Pokémon tem, a execução já não é a mesma história. Bem, antes da gente começar a falar dos problemas do jogo que acabam ferrando a equipe Flare, deixa o like, hype o vídeo pra caramba pra ele entrar no em alta, pra gente poder ser mais compartilhado, que esse vídeo deu trabalho pra caramba e, meu Deus, tô falando de muito tópico pesado, sensível, essa bodega aqui provavelmente vai ter corte de alcance, então me ajuda aí na moralzinha. Também se inscreva e compartilha o vídeo se gostar dele, ok? Eu sei que vão me chamar, aí ó, o hater de XY, mas gente, não é culpa minha, o problema tá no jogo nessa parte. Equipe Flare, a maior parte do jogo, é resumida como imitadores da equipe Rocket. Eu mostrei todos os pontos anteriores como o conceito deles como vilões é interessante. Foi bem construído o que eles queriam fazer, e até mesmo o contraste entre Lissandre, AZ e Diantha. O AZ sendo aquela pessoa que também fez uma cagada, ele fez um genocídio, né? Quem nunca, né? Todo dia rola um, né?
Enquanto o Lissandre é o presente. E ele mostra como a história é cíclica, como eu falei. Ela vai se repetir. Sempre vai ter um maluco desgraçado que vai tentar replicar a ideia de outra pessoa também maluca e desgraçada. Lissandre acreditava que até mesmo os Pokémon tinham que ser destruídos, porque mesmo que só sobrasse Team Flare, ele acreditava que o ser humano sempre usaria os Pokémon como arma. Nunca teria um vínculo forte de verdade com eles. E ele mesmo acha que é hipócrita da parte dele. Ele tem plena noção disso. Ele tá usando os Pokémon lendários para recarregar a arma do mal para recriar o genocídio. Por isso mesmo que ele acha que também deveria destruir os Pokémon. Mano, esse cara aqui é doente das ideias. Vai tomar no meio do seu cu! O problema é como o jogo executa isso. A maior parte do tempo, como eu falei anteriormente, a equipe Flare é resumida a uma equipe Rocket. Eles fazem quase a mesma coisa que a equipe Rocket. Sério, a maior parte do jogo. Tem até o negócio do fóssil que é igual na primeira geração. Só mudando os fósseis que você pega. Na real, isso é um problema de caos como um todo. Era pra eu me sentir na França, mas eu me sinto em canto, porque eles ficam tentando enfiar toda hora nostalgia de canto na sua mente, pra você ir lá e comprar o joguinho. Mas apelaram tanto que chega a ser até chato. Equipe Flare é resumida basicamente a uma equipe Rocket a maior parte do tempo, ou uma referência a ela. Sério, só pra vocês terem uma ideia, esse jogo tem um exagero de grunts tão grande, que lembra a primeira e a segunda geração, que justamente tem um exagero de grunts pra caramba pra você enfrentar. É o botão. Que é onde tem um Pokémon... Ah, não! Mano, meteram 6 caras pra lutar. Não teve graça, cara. Só Satanás tá rindo da sua piada. Não, ironicamente, Scarlet Violet assim com FPS é muito mais divertido. Ai, só falta um. Só falta um. Morra! Pra que eu possa capturar o Pokémon lendário logo. Mano, eu vou usar muita Master Ball. Não quero nem saber! Entra nesta bodega! Então leva a porra. Vai! Chupa, você não é Terápagos pra fugir da Master. Adivinha? A base secreta da equipe vilã fica na maior cidade do jogo, escondido em um lugar muito de boa, que não parece ser um lugar do mal. Oh meu Deus, a equipe Rocket é no cassino, que parece ok, é só um cassino qualquer, e no outro é num cafezinho lá na França. E os dois são base de equipes vilãs muito do mal. A maior parte do jogo parece uma referência a canto. E pra piorar, a maior parte dos personagens de XY no modo de história não tem personalidade. Os que tem ainda por cima não tem carisma. E a equipe vilã é pior ainda. É verdade. Eu me lembro dos ADMs da equipe Magma e da Team Aqua. E olha que eles são burros, mas eu me lembro deles. Eu lembro dos ADM da equipe Galáctica, Saturn, Mars, Júpiter. Mas é impressionante como a Team Flare não tem quase ninguém memorável. No máximo o cientista e o Lissandre. Porque as leoas do Lissandre não tem personalidade nenhuma, praticamente. Eram pra ser umas femme fatale imponente. Tanto que eu lembro que tá tendo os vazamentos do Pokémon Legends React, que eu não vou falar muito, mas até pra não dar spoiler, porque pode ser real, isso aqui veio do Terra Leak, mas falava mais ou menos que um personagem iria retornar e teria uma certa importância na história, e seria a Mabel. Eu fiquei meia hora me perguntando, quem é Mabel? Quê? Quando eu li esse suposto vazamento, eu fiquei muito em dúvida, eu fiquei assim, tipo... Quem é essa mina? Aí eu descobri que é essa ADM da Team Flare. Sério que vocês lembravam disso? Eu não lembrava, pô. Eu não lembrava o nome de nenhuma delas. Eu ainda não lembro, sendo bem sincero. Se você lembra do nome delas, parabéns. Você é um guerreiro ou uma guerreira. Porque eu nunca ia decorar. Parabéns. 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 E eu acho que o último prego no caixão de tudo isso que eu falei até então é o plano do Lissandre. Porque os pandas da equipe vilã de Pokémon não são a coisa mais absurda do mundo. Muitas vezes é bem caricato. Ou no caso da Team Aqua ou da Team Magma é só idiota mesmo. Mas ou Pokémon compensa isso com carisma, ou compensa com vilão com bom background, ou antagonista, já que na 9ª geração praticamente não tem vilão pra valer. Você pode não concordar, e provavelmente não vai, mas você entende qual é o ponto do N, entende o que o Cyrus quer fazer, por que ele quer fazer aquilo, principalmente quando você vê o backstory dele. Mas o plano do Lissandre não faz sentido nenhum. Não faz sentido! Sei lá, poderia ser qualquer coisa, poderia ser um preconceito, algo a mais, mas não, ele só quer ativar a arma anciã do AZ e explodir todo mundo, exterminar todos os seres humanos e Pokémon do mundo, tacar 300 Hiroshima e Nagasaki na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. Gente, vocês parar pra pensar que isso não faz sentido? Lissandre não gosta de mudança. Ele quer eternizar Kalos e todo mundo para que as pessoas não destruam ele no futuro. Porque ele sabe que o ser humano é naturalmente mal do seu ponto de vista. E no futuro, tudo isso vai ser colocado abaixo.
Pra mim, faria muito mais sentido ele carregar essa arma com a energia dos Earners na versão X, pra talvez tentar deixar todo mundo imortal, o que seria algo assustador e extremamente problemático. E não deixasse com que ela tivesse, por exemplo, filhos, deixasse as pessoas estéreis e os Pokémon também, pra manter tudo aquilo estático e eternizado. Claro que isso não ia funcionar 100%, mas seria interessante se ele estivesse fazendo algo assim no Pokémon X e no Y ele quisesse transformar todo mundo em pedra, igual rola no anime, naquele especial e no filme da Diancie, quando o Yveltal acerta uma pessoa, a pessoa vira de pedra, porque assim todo mundo ia virar de pedra, todo mundo estaria eternizado como um grande quadro e toda Kalos, todo mundo seria preservado. Sim, é tudo absurdo que eu tô falando agora, mas faria mais sentido pelo menos se tivesse esse ponto dele não gostar de mudança e querer eternizar as coisas como um quadro, mesmo que seja da pior forma possível. Ia combinar com a temática de arte e moda da região, junto com um pano absurdo e meio estranho dele. Faria mais sentido. Claro que perde esse subtexto dele odiar as pessoas, ser praticamente um nazi. Isso acabaria se perdendo um pouco, mas faz mais sentido. Não faz sentido você exterminar todo mundo menos a Team Flare. Lembrando, gente, todo mundo até os Pokémon. Ele queria exterminar os Pokémon. Ai, gente! Vocês não vão conseguir sobreviver num mundo como esse. Sem falar que eu acho que o meio ambiente mesmo já ia ser destruído de uma vez, porque a arma funciona igual uma bomba atômica mesmo nesse universo. Então, Lissandre, o que tem na sua cabeça? Concederei a vocês vida eterna. Unam-se a mim na incessante e dolorosa espera por um mundo belo que há de ser construído. Consegue ser mais imbecil do que o da Time Água e da Time Magma. E isso é absurdo. Vocês viram que eu fiz toda uma construção pra equipe Flare. Eu coloquei todas as ligações que eles têm no mundo real, todo o contexto deles manipulando a região de Kalos facilmente, controlando os meios de comunicação e tudo mais, provavelmente baseado no nazismo. Mas vocês viram depois como eu consegui acabar com tudo muito rápido, porque essa equipe vilã, a maioria dos NPC não tem nenhuma característica interessante. Não é igual, por exemplo, o NPC de Black White, que você vê que até a equipe vilã, em alguns momentos, eles ficam em dúvida se eles querem realizar o plano deles ou não. Porque realmente eles querem separar os humanos do Pokémon. Existe uma discussão lá. Aqui não, todo mundo é só genérico. A maioria deles não tem carisma nenhum. E pra finalizar o plano do vilão que quer eternizar, deixar tudo bonito, não faz sentido, porque não vai tudo ficar bonito. De novo, tacar trocentas bombas nucleares no mundo ao mesmo tempo não vai tornar ele bonito. Não faz nem sentido esse plano. E eu acho legal que o plano é meio que o mesmo, independente do Pokémon lendário. Tem muito isso de, dependendo do Pokémon lendário as coisas mudam. Só muda na hora dele disparar, né, a arma no último sinal de vida dele que a gente tem em Pokémon XY. Fora isso, não muda mais merda nenhuma. O Pokémon da vida carrega a arma pra gerar genocídio. O Pokémon da morte carrega a arma pra gerar genocídio, dá no mesmo. Você vê que o negócio tá feio quando uma NPC aleatória tem mais fanart e fã na internet do que todos os membros dessa equipe vilã juntos. E também marrentão. A Hexmania que tem. Só tem pornografia. Ou quando a gente vê que XY não é ausente de histórias boas, porque toda a side quest da Emma já consegue ser muito melhor que todo o plot da Team Flare junto. A história do próprio AZ, que aparece bem pouco, infelizmente, no jogo, só o momento dele com a Floette, tudo aquilo em volta da Emma ou do AZ, consegue ser 1000 vezes mais interessante e mais belo do que toda essa equipe vilã junta consegue proporcionar na história. Eu vejo muita gente especulando que o Lissandre vai voltar em ZA, porque ele pode estar imortal por causa da versão X, mas assim, tô mais animado em ver a Emma e o AZ do que ele. E é por isso que eu acho que a equipe Flare é um desperdício de potencial em Pokémon. Os caras são baseados em vilões absurdos. Conceitualmente falando, eles são assustadores, mas na execução, eles são uma das equipes vilões mais fraquinhas e sem graça de toda a franquia. Qualquer vilão que veio pós Team Flare e pré-Team Flare consegue ser melhor. Quando um bando de flamenguista e uns noia do Havaí consegue ter um plano mais razoável que um bando de cientistas, o negócio tá feio. Talvez eles consigam aproveitar isso de alguma forma em Legends EA, mas eu acho que não. Legends EA acho que vai ser mais sobre equilíbrio e paz, principalmente pelo nome dos protagonistas que já foi revelados, que é basicamente paz e harmonia. Eu acho que vai ser muito mais sobre manter o mundo na paz, para que aquele ciclo não se repita, e não que a Team Flare vai voltar. Mas bem, comentem embaixo o que vocês acham aí da equipe Flare. Na minha opinião, uma das equipes já feitas em Pokémon. Prefiro a história da Emma. Estou animado pra Emma voltando em Pokémon Legends EA, pode confiar nisso. Deixa o like, se inscreve aí, hype pro vídeo, senão eu vou te mandar pro mesmo lugar que tá o Lissandre em Pokémon X.